O governo federal anunciou aí um novo programa habitacional, dessa vez para atender profissionais da segurança pública de todo o país. Com o Habite Seguro, policiais, bombeiros, agentes penitenciários e integrantes das guardas municipais vão contar com subsídios e condições especiais para a compra da casa própria. O programa permite o financiamento de imóveis novos ou usados e é destinado a quem tem renda mensal de até R$ 7.000 e opte por comprar um imóvel de até R$ 300.000. O subsídio pode chegar a R$ 2.100 para a tarifa de contratação e a até R$ 12.000 no valor da entrada. O abatimento pode ainda se somar ao subsídio concedido pelo programa Casa Verde e Amarela. O financiamento do imóvel pode chegar a até 100% do valor do bem. Os recursos para financiar os subsídios do Habite Seguro virão do Fundo Nacional de Segurança Pública, que deve aportar R$ 100 milhões no primeiro ano do programa. Os profissionais de segurança que recebem acima de R$ 7.000 por mês não receberão subsídio, mas vão contar com taxas especiais para a compra da casa própria. Este, de fato, é um momento muito significativo para milhares de homens e mulheres que se dedicam diuturnamente a proteger a nossa população, muitas vezes sacrificando a própria vida. A Caixa Econômica será o agente operador do programa e vai destinar pelo menos R$ 5 bilhões este ano para financiar imóveis comprados pelo Habite Seguro. Casa própria, mais que um sonho, é uma necessidade para todos nós. É algo realmente que nos liberta, nos dá paz para trabalhar, traz alegria e nos deixa mais tranquilo para trabalhar. Na última semana teve repercussão nacional uma situação no mínimo inusitada, um acampamento totalmente irregular no cume da montanha mais famosa do país e da nossa Serra dos Órgãos, o Dedo de Deus. Nesta terça-feira conversamos com uma dessas pessoas que esteve aqui na redação do jornal O Diário. A reportagem é de Luiz Bandeira. Eu não diria você uma aventura, eu diria você que eu subi pelo mando do Senhor Deus. Nós ficamos, na realidade, no propósito 7 dias. Ficamos um dia a mais orando ao Senhor para nós que nós descêssemos. Levei o miojo, levei o feijoada esqueci o nome agora, um enlatado em conserva, e levei um bujãozinho de gás pequeno, um fogareiro para poder se manter e aquele negocinho pequenininho, esqueci o nome também. Água, levaram água? Levei água, levei 60 litros de água. Eu já tenho mais ou menos uma noção por causa de frequentar ilhas de pescaria, então eu já tenho mais uma noção de gasto de água. Quanto ao risco de pessoas, eu estava no controle de Deus. Deus estava no controle de tudo. Entendeu? E o risco ao meio ambiente, vocês avaliam? O risco ao meio ambiente a gente manteve da melhor forma possível, sem deixar nenhum resíduo lá. Inclusive, tudo que você possa imaginar, a gente eliminou, entendeu? A gente não deixou nada lá. Quanto ao meio ambiente, nós não procuramos a não prejudicar o meio ambiente. Eu prefiro não entrar nessa área, porque isso foi uma coisa minha particular. Entendeu? Eu não tinha como subir lá para levar os alimentos, levar as coisas, se eu não tivesse um meio melhor. Então, mas eu prefiro nesse meio não tocar nesse meio. Isso é uma coisa minha. Luiz Bandeira, eu vou te ser muito sincero a você. Eu fui confiante em Deus como Moisés foi tirar o povo do Egito. Essa tempestade ela veio na quinta-feira, no último dia que nós estávamos lá, e nós oramos ao Senhor, e essa tempestade na mesma hora foi desviada para Guapimirim e Magé, e foi por cima de Maricá, e foi um sobrenatural de Deus, tremendo. Nós sabíamos que Deus estava no controle de tudo e que Deus ia nos ajudar a tirar de lá. Mas não havia um plano? Independente de como vocês iam descer, não havia um plano? Não havia um plano. Olha, Luiz, eu tenho consciência disso tudo por causa da lei do homem, mas acima da lei do homem existe a lei de Deus, entendeu? E eu fui para ali obedecer a Deus, eu não fui para obedecer ao homem. Eu estive lá no dia 8 de junho de 2008.
8 de julho o senhor está com recorde? Eu tenho um recorde do Jornal Diário aqui, que mostra a gente tocando as trombetas lá em cima. E dessa vez vocês foram escalando? Dessa vez nós fomos escalando por uma pessoa que já faleceu. E voltamos. Eu tentei de todas as formas legais, tá? Eu inclusive conversei com várias pessoas influentes dentro da área, até o próprio Léo, que inclusive quero deixar uma palavra de agradecimento, que foi uma pessoa super educada, preocupou demais com a gente. E enfim, eu diria a você o seguinte, que tudo estava no controle de Deus. A palavra resumida é essa, tudo estava no controle de Deus. Que o nosso objetivo ali foi orar pela situação da nossa cidade, porque eu amo essa cidade, apesar de não ser natural daqui, o Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo, e principalmente por essa doença que assola a terra. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Só que eu vou ser muito sincero a você, eu não fui lá esperando que isso ia dar esse auê toda, eu fui lá num objetivo com Deus, só que eu não tinha ideia de que isso ia alarmar dessa maneira. Você faria isso de novo, Vanderlei? Faria de novo. Agora, deixo bem claro, eu respeitei todas as regras, tentei ir legalmente, só que dentro da legalidade eu não consegui. Tá? O Léo é testemunha disso, que há mais ou menos um ano atrás eu conversei com o Léo e ele falou que eu não podia subir, eu tinha consciência disso, mas eu tinha que subir porque o Senhor Deus me cobrava isso dia e noite. Em todas as épocas, em todos os homens que tentaram levar ao bem a humanidade, eles sofreram. O meu objetivo era esse, entendeu? Agora a lei faz o que ela quiser fazer comigo. Ela quer me crucificar, quer botar um canhão 127 jardas e me dar um tiro no peito? Problema dela. Mas quero deixar aqui minha palavra de agradecimento ao Parque Nacional. Inclusive o Léo teve um cuidado muito grande com a gente, mandou 2 pessoas para saber como nós estávamos de alimento, se precisava de um helicóptero para resgatar. E eu disse para ele, eu falei, olha, Jesus disse que quem quiser seguir a ele, toma a sua cruz e siga-me. Bom, nessa história, a religião deve ser deixada totalmente de lado. Totalmente de lado. Cada um tem direito de acreditar no que quiser, inclusive de não acreditar em nada. O que deve ser observado é a total falta de respeito às regras de visitação de uma unidade de conservação ambiental federal. Portanto, um crime a nível federal, aí em diversas frentes. Helicóptero sem autorização, inclusive existe a previsão de punição para a empresa aérea que realizou tal feito, proibição de acampamento no cume do Deus de Deus e sequer um preenchimento dos termos de responsabilidade necessários para a visitação à Serra dos Órgãos. Essas regras foram construídas ao longo de diversos anos, inclusive com a participação da comunidade montanhística local. Então, repetindo, independente de religião, ninguém pode ultrapassá-las e colocando em risco, inclusive, o meio ambiente, visto como informado pelo próprio avião, uma botija de gás no cume da montanha, e um possível resgate em situação complicada. É só imaginar a possibilidade de uma tempestade, de qualquer problema com essa dupla, lá no cume da montanha, como eles mesmos informaram, não tinham sequer planos de como sair de lá. E uma tempestade, por exemplo, somente uns exemplos. E o Corpo de Bombeiros tenha que deslocar uma equipe, 10, 15 homens, para fazer esse resgate, chovendo, em uma montanha e de repente embaixo de raio. Paralelo a isso, deixando de atender a outras ocorrências. Nessa história é preciso observar também a necessidade de maior investimento do próprio Parque Nacional da Serra dos Órgãos, tanto na fiscalização quanto em ações mais enérgicas nesse sentido. E esse investimento vem de fora. Quando eu falo, eu estou falando da equipe aqui de Teresópolis, trabalha com recursos limitadíssimos, aliás, há muitos anos, mas nos anos mais recentes a situação ficou ainda mais complicada, então é preciso que um olhar de fora mais adequado para o Parque Nacional, que é a terceira unidade de conservação mais importante do país. Terceira mais antiga, aliás, e uma das mais importantes do país. É preciso que sejam tomadas as medidas adequadas para que esse tipo de situação não seja vista como normal. Montanha para todos, mas não para todo tipo de jeito para chegar ao topo dela. As montanhas estão aí para serem escaladas, aproveitadas
e preservadas, assim como, repito, as regras para a visitação desses ambientes. Muitos anos para serem construídas e não pode vir uma ideia sem nenhum fundamento para atropelá-las. Temos aqui posicionamento do ICMBio sobre essa situação, né? Essa resposta vem de Brasília, repetindo, a gente não tem mais acesso ao pessoal local, né? Os últimos 2 anos, principalmente, as regras mudaram bastante. E o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, diz que as pessoas já foram identificadas e que adotará as medidas legais em relação aos responsáveis. Além disso, temos aqui também uma resposta do Ministério Público Federal. Essa situação foi parar no Ministério Público Federal, aqui na seção do Rio de Janeiro. O MPF diz que instaurou um procedimento para apurar melhor essa situação. O acesso sem autorização do ICMBio, as consequências legais para os infratores, lembrando que a multa pode chegar até R$10 mil por pessoa. E o MPF ainda quer saber como foi realizado o acesso, os facilitadores e o transporte utilizado. O acesso não autorizado compreende essa questão do helicóptero, que não pode lançar ocupantes em áreas que exigem ato oficial, além de submeter vidas a risco por não viabilizar a sua retirada imediata. A nota finaliza com a seguinte informação. Tanto o ICMBio quanto o MPF recebem mais informações, né, para auxiliar nessa apuração e o caso segue sendo investigado, essa história envolvendo a montanha mais famosa do Brasil. Vamos agora a mais uma colaboração do jornalista e historiador Vanderlei Pérez. Em julho de 2009, um grupo de crianças de São Paulo, alunos de uma escola, vieram a Teresópolis para subir o Dedo de Deus. Eles tinham ficado encantados com uma história publicada no Diário um ano antes, em 2008, onde o jornal deu conta da aventura da Dona Lília Montanha e um grupo de outras 9 crianças que, guiadas por 4 adultos, em julho de 1949, 29 de julho de 1949, conquistaram o cume do Dedo de Deus. E acharam aquilo uma coisa tão fantástica e resolveram, então, repetir em homenagem a esses conquistadores de 49, em 2009, quando o feito ocorria ali, fazia seus 60 anos, eles resolveram, então, fazer essa homenagem aos aventureiros do Dedo de Deus. E essa aventura de 49, ela é muito interessante porque, imagina, 4 adultos levar 10 crianças ao Dedo de Deus, isso na corda de sisal, puxando pelo braço, e quem sabe das dificuldades da montanha, dos perigos, né, dos riscos e do imprevisto de se fazer eventos com crianças, dá para imaginar que sofrimento, que agonia, que expectativa que ocorreu naquele ano de 49 em Teresópolis. O feito de 49 foi dos aventureiros Miguel Inácio Jorge, claro, sempre ele, junto com o Edmundo Montanha, irmão da Dona Lília, o Júlio Américo e o Zé Teixeira da Graça, que é o Zé Paim. E as crianças foram o Renato Marques, Simão Arbex, Kivo Arbex, Haroldo Falcão, Teodoro Silva, Abdux Arbex, Geni Cunha, Ilka Montanha, Lília Montanha, que tinha 12 anos, uma menina, e o Adilson Falcão da Graça, contador, aposentado da Câmara, que tinha nessa época 10 anos de idade. É uma aventura realmente, né? Então, foi um bom feito esse, dessas crianças de São Paulo que vieram a Teresópolis para conhecer o Dedo de Deus, para participar de uma aventura, certamente com todas as preocupações, contrataram guias locais, fizeram a devida... obtiveram a devida autorização do Parque Nacional, de quando subiriam, quando desceriam. Nós temos que estar sempre atento a essa questão das montanhas, né? A gente fica discutindo às vezes o Dedo de Deus, se ele pertence a Teresópolis, Magé, ou Guapi, ou se ele apenas está geograficamente nesse município vizinho, e às vezes não percebe a importância das montanhas e o que contém o nosso Parque Nacional. Além dos cumes, que são apreciados pelos montanhistas do mundo inteiro, e por nós de Teresópolis especialmente, o Parque Nacional é uma casa protegida por lei federal, protegida pelo governo federal e sob o controle do governo federal.
É uma casa de alguém que nós podemos ir lá se formos convidados ou se nos convidarmos a esse local e marcarmos o horário para entrar e sair. O Parque Nacional, embora esteja nesses nossos arredores de Teresópolis, de Guapimirim, de Magé, ele não é de nenhum de nós, ele é de todos nós. E é preciso que as leis sejam obedecidas, sejam cumpridas. É preciso, para chegar, para entrar no parque, pedir autorização, pagar quando é cobrado, ou então e determinar ali a data de estada que vai ficar, se vai ser um dia, se vai fazer a travessia, em qual cume vai, porque isso visa proteger ao próprio visitante. Não é um risco você lidar com a natureza, então é preciso que alguém saiba onde você está indo, o que você está fazendo, por que você está lá. Pelo diletantismo de apreciar a natureza, ou por alguma outra missão, seja científica, ou até mesmo religiosa, mas é necessário que o parque seja informado da sua presença, porque, afinal de contas, as pessoas que tomam conta, têm a direção do parque, têm essa obrigação de cuidar do seu visitante. Então, o Parque Nacional, com as suas atrações, é um presente para Teresópolis termos essa área de proteção ambiental e todas as belezas tão bem cuidadas para que a gente possa desfrutar. Mas é preciso que haja controle, é preciso que a gente, enquanto cidadão, aproveite com o devido respeito às leis, né? Não dá para se conviver fora das leis. Então é preciso que a gente tenha esse entendimento de que o parque está lá para que a gente possa aproveitá-lo. E para que todos possam aproveitá-lo e que ele tenha uma boa gestão, é preciso que a gente entenda as regras que regem o seu funcionamento. É isso. Essas e outras notícias você vê também em nosso site netdiario.com.br. Se houver qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, além da nossa página, você vê na barrinha de notícias da Diário TV e também em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Lembrando sempre, você que acompanha nossa programação aí pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!